Mais um caso vergonhoso, extrema covardia. Duas meninas de apenas 8 e 4 anos foram estupradas pelo namorado da avó. De novo, hein? O criminoso já abusava sexualmente das crianças, pelo menos há 2 anos. Aqui na câmera 3 para mim, pode descer a matéria da Camila Greco. Solta o VT, vai. Depois eu comento. Entre um rabisco e outro, elas tentam esquecer a dor e curtir a infância como podem. As irmãs, uma de 4 e outra de 8 anos, moradoras de Cabo Frio, estão hoje aos cuidados de uma tia em outro município. Elas viajaram para passar as férias com os primos, mas não quiseram mais voltar para casa, por um único motivo. As duas eram molestadas pelo namorado da avó. A tia, Michele, desconfiou por causa das reações das meninas durante algumas brincadeiras. E quando estava na hora de voltar para casa... Qualquer oportunidade que ela via, ela perguntava: tia, posso morar aqui? Eu não quero voltar mais para casa. A mais nova, de 4 anos, estava muito agressiva. Só falava o tempo todo: quero matar, quero matar, quero matar aquele nojento. Essas eram as expressões que ela usava o tempo todo. Brincando. Então, isso eu fiquei um pouco assustada. Eu falei assim: gente, uma criança de 4 anos... falar desse jeito, deve estar acontecendo alguma coisa. Ao perceber a dor que essas meninas carregavam sozinhas, sem dividir com ninguém, Michele chamou as duas para uma conversa e confirmou o abuso. Sentei com as duas, comecei a conversar e a falar. Aí a mais nova grita: tia, o Carlinhos, aquele nojento, faz isso com a gente. Para mim, na hora, eu levei um susto, não sabia quem era. E aí eu fui indagar quem era. Aí me assustei mais ainda quando elas falaram que era o homem que vivia com a avó delas. Quando elas começaram a confessar comigo naquela noite, ela fala que viu, sim, ele deitado em cima da irmã dela. E ela ainda fala assim: aquele nojento tinha deitado em cima da minha irmã, e minha irmã chorando. Depois de registrar o caso na delegacia, as meninas foram chamadas para fazer um exame de corpo de delito, que confirmou os abusos. Agora a família faz campanha na internet para que Carlos Terra dos Santos, conhecido como Carlinhos, seja preso. Depois que o caso veio à tona, outras meninas prestaram depoimento contra o acusado. Além delas, outras 2 pessoas também já declararam terem sido vítimas do Carlinhos. Entre elas, a enteada de apenas 14 anos, que já é molestada por ele há 8 anos. Elas contam: a avó viu, a avó materna, e a avó, em vez de chamar a polícia para ele, a avó bate na menina de 12 anos. Então a avó também, ela sabia. Carlinhos já foi intimado a comparecer na delegacia e ele tem até o final do dia de hoje para prestar depoimento. Caso contrário, será considerado foragido. Enquanto isso, Michele luta junto ao Conselho Tutelar para ficar com a guarda das crianças. O irmão de Michele, pai das meninas, sofre de problemas neurológicos. Por isso, até então, as duas viviam com a mãe, que por trabalhar o dia todo, deixava as crianças com a avó. Cenas que não devem se repetir, porque se depender dessas 2 pequenas, só tem um final para essa história triste. Quero que ele vá preso. Que ele seja preso. Contra o estupro, precisamos criar mecanismos para estudar a mente de um psicopata, para anteciparmos novos crimes. Estou dizendo aqui que o governo precisa investir em profissionais de psiquiatria para que aconteça um estudo mais profundo dessas mentes, com o objetivo, inclusive, de se criar novas leis. Prender somente não basta. Sou a favor da prisão perpétua, sem benefícios e sem, evidentemente, nada de direito. Em casos extremos, até castração química, mesmo entendendo que o problema está na mente. É preciso saber como pensam, como agem, como premeditam esses estupradores. É preciso estudar essa monstruosidade em legítima defesa da sociedade, da criança. Precisamos, através dos resultados desses estudos, criar novas leis ainda mais severas, desenvolvendo tratamentos em regime fechado. Infelizmente, a figura da mulher como objeto fácil e vulgar
de consumo banalizou o sexo e o bom senso. Mesmo que isso não seja um mecanismo para incitar os abusadores, eu digo que o sexo apelativo está exposto de maneira muito agressiva na nossa sociedade, lamentavelmente. Isso porque os hormônios de um homem são despertados pelo que se vê. E esse enxoval de mulheres apelativas, com fins comerciais e de audiência também, pode também, não estou afirmando isso, por isso eu sugiro estudos, pode também criar uma atmosfera perigosa no campo psíquico daquele que está desequilibrado, contribuindo direto ou indiretamente para os crimes de estupro e pedofilia. E a internet, vocês sabem, também é usada como ferramenta negativa nesse processo. Filmes pornográficos são de fácil acesso, e isso contamina a paz das nossas crianças, podendo contribuir para a agressividade desses loucos. Não quero censura, mas eu quero ética. O governo, além de mexer nas leis, poderia estudar a mente desses estupradores, que agem como camaleões, trocam de cor, se infiltram, agem como se fossem inofensivos, entram nos lares como se fossem inofensivos, depois arrebentam nossas crianças e mulheres como monstros. Então prender só não basta. Precisamos criar um conjunto de medidas. Ao invés desses deputados ficarem trabalhando 3 dias por semana, ganhando até 15º salário, vivendo em apartamentos luxuosos, eles poderiam fazer alguma coisa pela família brasileira. Precisamos ter responsabilidade sobre o que se vê, sobre o que se vende também a respeito de sexo, para não incitar esses monstros. Isso aqui não é um discurso moralista, é uma preocupação de mudança, é o despertamento dessa agressividade, que pode ser de fato o alimento da mente do monstro, que também pode vir desta facilidade como o sexo é exposto na sociedade. E aí eles atacam as crianças, sem moralismos, mas com prudência. Estamos vivendo aqui numa margem perigosa. Todos esses fatores contribuem para alimentar o desequilíbrio e a doença desses criminosos. Portanto, eu acredito que precisamos criar um conjunto de medidas para proteger as nossas crianças e mulheres. Estamos banalizando a vida, vivendo sobre a régide do pejorativo. O que eu não quero mais aqui nesse programa, só para que vocês possam ter uma ideia e entender o que eu estou dizendo aqui, é noticiar casos assim. Eu não aguento mais. Eu não quero mais ver, como mostramos, por exemplo, na semana que se iniciou, um homem de 59 anos que adotou 2 meninos para estuprá-los. As investigações mostram que ele adotou com o objetivo de estuprá-los. E a justiça, que é tão rigorosa com a adoção, simplesmente nada sabia. Os enteados eram estuprados diariamente. Um dos garotos sofreu estupros durante 5 anos e o outro menino, agora com 13, também estava começando a ser atacado. E na segunda-feira, vocês lembram aqui também, eu mostrei aqui no programa um pai que se tornou avô, isso mesmo, um pai-avô. Simplesmente durante 7 anos, ele violentou, molestou a própria filha para se vingar de problemas conjugais com a mãe da criança. Ele engravidou a filha com raiva da mãe da criança por um motivo que não nos interessa saber, como se houvesse uma justificativa para qualquer violência. E esse cara riu na delegacia, achou graça, vocês lembram aqui. Por isso que eu quero que o governo se mobilize para estudar a mente desses bandidos, desses criminosos, desses monstros, para que através desses estudos a gente possa criar leis que possam antecipar, se possível, a monstruosidade dessas pessoas. É um conjunto de coisas que precisamos mudar.